Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Jerônimo. Não é suficiente estar no caminho certo, é preciso continuar nele. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24, apresenta uma das histórias mais marcantes sobre constância espiritual. Joás começa bem. No versículo 2, o texto afirma que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias de Joiada, o sacerdote. Aqui encontramos algo importante. Ele andava corretamente, mas havia uma dependência. Enquanto Joiada estava presente, havia direção, havia correção, havia alinhamento. No versículo 4, Joás decide restaurar a casa do Senhor. E no versículo 5, convoca levitas para recolher ofertas para esse propósito. Aqui vemos iniciativa, mas também vemos um detalhe importante. No início, os levitas não agem com rapidez. E no versículo 6, Joás precisa cobrar ação. Isso revela algo essencial. Mesmo em boas intenções, é necessário disciplina. Depois disso, o trabalho é organizado corretamente. No versículo 11, vemos que o dinheiro era recolhido e entregue com responsabilidade. E no versículo 13, a obra é concluída. Aqui vemos um período de ordem, responsabilidade e fidelidade. Mas tudo muda. No versículo 15, Joiada envelhece e morre. E então começa o ponto crítico. No versículo 17, os príncipes de Judá vão até Joás, e ele passa a ouvi-los. Aqui está o problema. Ele substitui uma influência correta por influências erradas. No versículo 18, o povo abandona a casa do Senhor e passa a servir a ídolos. Isso revela algo profundo. Quando a base espiritual não é interna, ela se perde com facilidade. Deus envia profetas para corrigir o povo, conforme o versículo 19. Mas eles não dão ouvidos. Aqui vemos resistência, rejeição da verdade. Então acontece algo ainda mais grave. No versículo 20, Zacarias, filho de Joiada, é levantado por Deus e confronta o povo. Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Mas no versículo 21, Joás manda apedrejá-lo. Aqui vemos o nível da queda. Ele não apenas se afastou, ele rejeitou e eliminou a voz que o corrigia. No versículo 22, o texto afirma que Joás não se lembrou da bondade de Joiada. Aqui encontramos uma verdade dolorosa. A falta de gratidão pode levar à destruição. Então, vêm as consequências. No versículo 23, um pequeno exército sírio derrota Judá. No versículo 24, mesmo sendo poucos, vencem um grande exército, porque o povo havia abandonado o Senhor. No final, Joás adoece. E no versículo 25, seus próprios servos conspiram contra ele e o matam. Aqui vemos o resultado final. Um rei que começou bem, mas terminou mal. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24 nos ensina que começar bem não garante terminar bem. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre constância. Fala sobre saúde interior ao manter convicções. Fala sobre honestidade ao reconhecer desvios. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher influências. Fala sobre resistir à instabilidade. Fala sobre interpretar mudanças como alerta. E fala sobre Deus acima de tudo, pois ele busca fidelidade contínua. Aqui está a verdade central. Deus continua fiel, mas cabe ao homem permanecer fiel, independentemente de quem esteja ao seu lado. A história de Joás nos ensina algo essencial. Quem depende de outros para se manter firme pode cair quando essas pessoas não estão mais presentes. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, nos deixa verdades firmes. Constância sustenta a fé. Influências moldam decisões. Ingratidão destrói relações. E o futuro é moldado por quem decide permanecer fiel até o fim. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes somos firmes apenas quando temos apoio. Obrigado porque o Senhor deseja uma fidelidade verdadeira. Fortalece minha fé para que eu permaneça firme, independente das circunstâncias. Dá-me responsabilidade espiritual para não depender de pessoas para Te seguir. Cuida da minha saúde interior para que eu não me desvie. Livra-me das tentações de mudar de caminho por influência. Dá-me honestidade para reconhecer quando estou enfraquecendo. Ensina-me a interpretar cada fase como uma oportunidade de permanecer firme.
Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha a constância. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima das influências, acima das emoções, acima das mudanças, acima das circunstâncias. Senhor, ajuda-me a viver uma vida firme, constante e fiel. Que eu não apenas comece bem, mas termine minha caminhada contigo. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.